IMF Talks, o podcast. Em direto do Rethinking Pharma 2025, está reunida a Conferência de Líderes. Olá, vivam! Muito bom dia, boa tarde. Bem-vindos. Não sei quantos de vocês sabem o que é a Conferência de Líderes, mas eu vou-vos explicar muito rapidamente. A Conferência de Líderes é um podcast em que Miguel, da Terminator Rovisco de Andrade, e Nelson, da Dating Master, Ferreira Pires, me moem o juízo. E então, o Miguel Silva... Não o suficiente. Ainda. Não, ainda não. Achou que era boa ideia ter a coragem de trazer esta casa de doidos que tem uma missão praticamente impossível, que é estar entre vocês e o almoço. Acho que é o maior desafio que já enfrentamos. Já. Como estes desafios não se enfrentam de ânimo leve, eu pedi a ajuda e quero desde já agradecer encarecidamente à Filipa Mota e Costa para pôr alguma ordem nesta casa de doidos. Minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos à Conferência de Líderes. O nosso objetivo é fazer o vosso trabalho, que é resumir tudo que estivemos aqui a tratar durante esta manhã, pela voz de quem sabe, os vossos parceiros, os vossos pares. E, portanto, sem mais delongas... Ana, vocês são muitos ainda, assim, é? Nunca pensou, pena, Miguel? Não, achei que eram 10. Metade são da Recordati, acho eu, não são. Não podem ir embora, portanto. Pessoas da Recordati. Top down. Top down. Mas de livre vontade, pelo que eu percebi. Completamente. Então, vamos começar e ditam as boas maneiras, para mim ainda, pelo menos, que comecemos pela Filipa. Filipa, o que é que tirou desta manhã? Quero começar pelo pequeno almoço, os corações, jeitozinhos. Não provei. Ora, então, o que é que vai fazer? Bom dia a todos. Antes de mais, tiro desta manhã uma manhã muito inspiradora. Acho que todos nós estamos aqui, acabamos por ir mais ou menos conferências, de mais ou menos ciência, também muita liderança, e eu queria começar por dar os parabéns à organização, porque de facto foi uma manhã muito inspiradora, e formatos diferentes, pessoas diferentes daquilo que costumamos ouvir. E, portanto, quero começar por aí, genuinamente, muito obrigada pelo convite, para estar aqui presente, que me fez estar a manhã toda e que tiro daqui muitas ideias, lições e, acima de tudo, pensamento fora da caixa, que é o que todos queremos. Começando pelo pequeno almoço, não passei a parte dos croissants à frente, não, vírgula, passei a parte dos croissants à frente, o café era bom, mas acima de tudo a companhia, as pessoas que, seja as que sentaram à minha mesa, seja a discussão que eu ouvi, muito inspiradora. E queria começar pelas notas que eu retive mais. A primeira palestra, no sentido que o mundo é frágil, o mundo é não linear, o mundo é imprevisível, e para isso é preciso lideranças que saibam viver nesse mundo ambivalente, lideranças que saibam fazer perguntas, porque nunca há respostas completas e, portanto, o poder das perguntas é de facto algo extraordinário. E começamos por aí, e como devem imaginar, só por aí a discussão à volta da mesa também foi extraordinária e muito inspiradora. Muito bem, muito obrigado, Filipa. Nelson. Eu só cheguei agora. Então veio o momento certo. O que eu achei? Eu achei, antes de mais, espera dessa resposta aqui do meu lado. Assim do Miguel. Nós estamos nesta intimidade, porque nós já fazemos isto há muito tempo e massacramos realmente o Paulo, mas o formato desta, e como vê, até já temos canecas muito mais inteligentes e bonitas que as da televisão, mas o que eu acho que gostei mais foi, no pequeno almoço, foi da mistura de experiências e não vou repetir o que a Filipa disse, mas achei muita piada porque tinha, eu penso que a Catarina e a Raquel se calhar ainda estão, e achei muita piada porque a dada altura alguém falou no escudo e eu vi umas gargalhadas, porque eu acho que a Catarina e a Raquel nunca viveram no escudo, portanto o que significa que o mundo geracional que nós atravessamos dentro das organizações implica uma capacidade de liderar que tem de ter totalmente adaptável, flexível, tem de delegar responsabilidade, não é delegar tarefa, e tem de se adaptar à forma como nós comunicamos com as várias gerações. Para além das 5 palavras que depois saíram do grupo, eu acho que retirei muito esse do pequeno almoço.
Do Paulo Macedo, eu gosto particularmente do Paulo Macedo e acho que ele consegue resumir e embrulhar o mundo, e mesmo falando de banca ou falando de saúde, de uma forma muito simples. Mas guarda isso, porque eu ainda ia só no pequeno almoço. Então ok, está bem. Tu é que te esticar. Quer ir rapidamente almoçar? É? Miguel, Coitado. Miguel, tem alguma coisa a acrescentar sobre o pequeno almoço ou posso passar? Pode passar. Ok, então, Sempre a mesma coisa. ninguém falou dos pratéis. Fica uma nota para o Lagoas Parque Miguel. Nós estamos de dieta hoje. Eu gosto. Faltam-vos os pastéis de nata, não é? É verdade. Então, É maravilhoso. na intervenção do Rui Santos Ivo, alguma novidade? Retirou alguma coisa? Houve alguma coisa de novo que lhe tenha trazido, para além da simpatia de, obviamente, vir abrir o Rethinking este ano? O Rui Ivo tem um papel muito difícil. Pois tem. Nós estamos sempre a dizer mal dele. E, portanto, não é fácil. E aquele lugar não é fácil. Eu acho que é uma evolução positiva e nota-se na comunicação e no querer mudar algumas coisas. Estamos longe, não é? Mas pelo menos se houver esta ideia de mudar algumas coisas, já é bom. Há muita coisa ineficiente, a estrutura é muito complicada, nós sabemos isso tudo, mas o que eu tirei, embora sejam alguns indicadores simpáticos, é que ainda há muito para fazer para nos aproximarmos da média europeia em termos de inovação e de acesso. Ainda há muito para fazer. E muitas das coisas, todos nós sabemos, isto é dizer o que toda a gente sabe, tem a ver com estrutura, com organização e com querer. Não é? Há uma tendência burocrática que é típica das organizações que não são boas, põem burocracia em cima para tentar desculpar a ineficiência. Mas isto tem muito a ver também com a Europa. A Europa, durante muitos anos, e agora está a pagar esse preço, tem essa burocracia, que tudo é complicado, e viu-se depois aquilo que se falou mais tarde, depois vamos lá, que é tudo tudo é difícil, não é? E isso retira investimento, retira em inovação, etc, etc. Mas no Rui Ivo eu achei que se via uma ideia positiva, mas Costumo a estrada para andar. uma estrada para andar, como eu costumo dizer, as ideias são todas boas. Depois vamos ver os efeitos secundários disto. Filipe, alguma coisa a dizer sobre esta intervenção do Rui Santos Ivo? Bom, eu acho que o Dr. Rui Santos Ivo e o Infarmed, no geral, são bem conhecidos desta audiência. Estou com o Miguel, nós todos nos queixamos, mas também porque somos portugueses. Faz parte do ADN, acho eu. A verdade é que o Rui Ivo trouxe-nos aqui a visão também de que quer implementar no Infarmed. Acho que todos reconhecemos um esforço de maior agilidade e esse esforço naturalmente também demora o seu tempo, mas os sinais estão lá e acho que é uma mensagem positiva. A pergunta do que é que eu queria destacar, todos nós sabemos que neste momento o Dr. Rui Ivo é também o Presidente da Agência Europeia e isso, mais do que nos encher de orgulho, é uma mensagem de que sim somos capazes. E sim somos capazes e sim somos reconhecidos. E eu anima-me ver não só que não é o facto de ele ser português, é o facto de, sim, o presidente do regulador português é o presidente da Agência Europeia, mas acima de tudo é alguém comprometido em fazer acontecer e alguém comprometido em querer implementar alguma mudança ou alguma aceleração. E ele diz, e eu tenho ouvido dizer agora também mais recentemente, e ele disse-o na mesa de hoje do pequeno almoço, Portugal não tem de ser pequeno, ou seja, independentemente do país onde estamos, nós podemos alavancar e podemos fazer acontecer. E eu acho que isso foi algo que foi visto durante a manhã. Portanto, não é só os portugueses serem capazes ou um português ser capaz de estar num cargo de destaque e ter sido escolhido para tal, e todos nós sabemos o esforço também que ele faz em levar a bom porto algumas, não quero usar a palavra reforma, mas pelo menos sim em ter alguma influência a nível europeu. E, portanto, eu do meu lado, do lado da indústria, o que eu queria deixar a mensagem é sejamos capazes onde vemos vontade, sermos capazes de alavancar essa vontade para fazer a mudança acontecer. E sejamos capazes também de acreditar que essa mudança pode ser acelerada. E, portanto, acho que fomos ouvindo isso, seja do Paulo Macedo, seja depois destes três tão inspiradores, ia chamar colegas, mas de facto, pelo menos colegas de país são seguramente, não nos limitarmos,
procurarmos as companhias, procurarmos o ir acompanhados de quem nos possa inspirar e pensar em grande. Mas a mudança sim é possível e a mudança, sejamos nós capazes de alavancar a mudança. E claro, esta frase ou esta ideia é muito reconhecida. Lembro-me de há uns anos aterrar se não era Nova Delhi, era Mumbai, mas ia aterrar no aeroporto e na porta de entrada estava assim em grande arco, be the change you want to see in the world, ou seja, aquela frase muito conhecida do Gandhi, e a verdade é essa. Sejamos nós capazes de ser a mudança que queremos ver no mundo, sejamos nós agentes de mudança, muito mais do que, como dizia o Paulo Macedo, não remar para a frente, façamos parte do grupo que rema para a frente, porque a máquina vai mais depressa. Boa. Nelson, alguma coisa a acrescentar sobre o Rui Ivo ou posso passar? Não, eu tenho a acrescentar, até porque eu respeito muito o Dr. Rui Ivo e Não estava no guião, mas ok. É só meia hora. E eu acho que ele tem provavelmente as tarefas mais difíceis para gerir. Acho que a estabilidade do facto de ele estar no Infarmed há muitos anos lhe deu algum poder negocial no último mandato para poder aumentar a equipa. Agora, eu acho que o que acontece, eu faço parte do manifesto que se chama Reforma do Estado, que são 50 pessoas que acham que o Estado deve ser reformado. Porque eu acho que o que falta no Estado e no Infarmed, não no Dr. Rui Ivo, é accountability. Ou seja, as pessoas seguem processos, não seguem responsabilidades. Há pessoas fabulosas no Infarmed e há pessoas que fazem parte daqueles 14% do barco que deviam ser atirados borda fora. Vamos ser honestos. Não é? Portanto, há pessoas que não estão lá a fazer nada. Quero pôr nomes? Não. Não posso. Mas tenho alguns, a bem da verdade. Agora, acho que isto é o que o Dr. Rui Ivo tem que viver todos os dias e depois tem um problema, não tem mecanismos de meritocracia para poder reconhecer quem o faz. E esse é outro dos desafios que eu acho que lhe conferem um grau de liderança muito maior, porque liderar na privada é mais simples do que liderar na administração pública, vamos ser honestos. Não é? Porque se calhar tem lá alguns acidentes que gostava de não ter, mas tem que os ter lá. E gostava de ter outros que poderia ter e não tem. Aliás, disse-o. Portanto, tem capacidade para os atribuir. agora, está a criar matrizes organizacionais, parece uma boa ideia, desde que não seja para complicar ainda mais o modelo e para criar mais uma hierarquia, mais um atraso na decisão e mais tudo o resto. Mas eu acho que o problema grande do Infarmed, apesar do líder que tem, que eu acho que é muito bom, e de algumas pessoas muito boas que têm o Infarmed, é a falta de accountability que existe na organização. Muito bem. Então, vamos continuar com o Nelson e passamos ao Paulo Macedo, porque eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Foi o Paulo Macedo que lhe roubou a questão da localização ou foi o Nelson que roubou ao Paulo Macedo? Não, o Paulo Macedo é que me roubou a mim. Claramente, não foi? Claramente. Eu estive para me indignar. Conte-nos lá. Aquela apresentação ia muito nesse sentido, não é? Ou seja, eu acho que o mundo já não é global, já não é há algum tempo. O Covid trouxe isso. E a partir do momento em que nós vemos um barco a ficar ali no canal do Panamá, do Suez, a tapar o canal do Suez durante uma semana e impactar o PIB de 2% mundial, porque impediu que as transações, os barcos, nomeadamente da China, chegassem à Europa, nós percebemos que o offshore, que todos trabalhámos há muito tempo, deixou de existir. E depois passou a ser, a economia passou a ser uma arma política, quer com a China, quer com a Rússia, quer com a Europa, quer com os Estados Unidos, e isso fez com que nós agora gerimos blocos, e de facto o bloco europeu infelizmente não tem a força que deveria ter. Nós investimos todos juntos, tanto ou mais, ou já investimos como os Estados Unidos em armamento, temos mais população que os Estados Unidos, temos infelizmente um poder de compra muito mais barato. A Alemanha, se quisesse entrar hoje, se quisesse ser o 51º Estado dos Estados Unidos, era o 51º Estado em PIB per capita. Portanto, é pior que o Mississippi. Portanto, ou seja, não tem poder de compra. Então, imagina Portugal, não era para ir o 89º ou 90º qualquer coisa. Portanto, eu acho que nós temos de nos organizar por blocos e os blocos têm a ver com questões políticas, económicas e culturais. Isso é que eu acho que a Europa tem aqui uma oportunidade fantástica que não vai aproveitar. Porquê? Porque nós não funcionamos como a Europa. Aumente pouca fé. Não vai. Com estes políticos que temos atualmente na Europa, não. Falta-nos um homem que dinamize a Europa, que não fragmente ainda mais. Homem ou mulher? Homem ou mulher, desculpem. Geografia e questões de género. Portanto, falta-nos uma pessoa que dinamize e que una a Europa do ponto de vista daquilo que é crítico para que a Europa funcione como um bloco, como a União Europeia,
e não que dividem. O que estamos a ver é claramente cada um a defender o seu quintalzinho, como é habitual. Parecem portugueses, não é? Ou seja, são quase portugueses. Muito bem. Obrigado, caro federalista. Miguel, outros highlights de Palmacedo? É uma boa apresentação. Estou a contar muito consigo neste momento. Não está. Não dizendo para mim, mas isso pode até ficar mal eu dizer isto, não dando nenhuma novidade, estruturou aquilo muito bem. Eu acho que depois permite pensar um pouco sobre como estão lá. E tentou dar uma positividade, porque nós somos muito negativos, especialmente nos macroeconómicos, e ele tentou dar alguma positividade de oportunidade que há. E há, agora, e que eu acho que é uma consciência, ao contrário do Nelson, eu acho que a Europa está muito mais consciente do que é que tem que fazer, porque se assustou, e assustou-se primeiro no Covid e depois assustou-se agora nesta nova circunstância política ou geopolítica. Pode. Vai fazer mais um regulamento, mais Eu acho uma que não, porcaria acho que qualquer. já vai mudar. Toda a gente. E acredito que... O Miguel está com o Nelson está com medo do chefe de divisão. Não, vai fazer. Primeiro com regula, medo do depois é chefe que se lembra de que temos que Mas, pronto, mas basicamente foi uma excelente apresentação, apresentou muito para pensar, muitos esquemas de organização e esquemas de pensamento que são clássicos académicos, mas que têm uma validade grande porque obriga a sistematizar-nos, um bocado na minha opinião, um bocadinho virado para a área económica. Quando apresento as 3 perguntas que se fazem estratégia, tem o valor económico, eu faço 3 diferentes, que têm mais valor de planeamento. Portanto, Não diga que é por causa de não estragarmos a apresentação do próximo ano. E, portanto, eu gostei da apresentação. Aliás, fui-lhe dar os parabéns porque achei que era bem melhor que aquilo que eu estava à espera. Muito bem. Ok. Eu vou-lhe dizer. Filipe, alguma coisa a acrescentar em relação à intervenção de Paulo Macedo? Acrescentei o quão inspiradora foi, e é engraçado este ar desconcertante. O Paulo Macedo, todos nós reconhecemos o valor dele ao longo das décadas em Portugal, mas ele tem aquele ar de quem parece que está zangado com o mundo e quem parece que de alguma forma está incomodado com alguma coisa, e depois é uma mente altamente positivo, altamente inspirador e altamente olhar onde está a oportunidade. Eu destacava aqui, para além foram 40 minutos, não sei, mas que pareceram 5, porque de facto, quando estamos interessados em ouvir, mantemos-nos muito agarrados. Parecia a conferência de líderes. Quase. É um instante. Faltavam aqui os meus parceiros. Mas eu reforçaria que, como mensagem-chave, de facto, estamos a viver não uma época de mudança, mas uma mudança de época. Eu acho que isso é uma citação do Papa Francisco, mas acho que reflete muito bem o que de facto estamos a viver, uma mudança de época, mas em todas as mudanças há grandes oportunidades. E o Paulo Macedo mostrou bem isso, ser capaz de identificar as oportunidades, seja a nível europeu, seja a nível corporativo, seja dentro das nossas equipas, há muitas oportunidades. E Portugal, ele também o referiu, Portugal, nós dizemos que vivemos em crise e temos sempre aqueles que puxam o barco para trás ou aqueles que estão, como é que ele chamou, os rusties, aqueles que estão parados. Mas há também aqueles, eu não sei qual era a percentagem dos que remam para a frente. 34%. 34%, dos que remam para a frente, e se cada um de nós aqui for capaz de passar nas suas organizações dos 34 para 36 ou 38, isso é perfeitamente possível, mas a mudança do país ou o aproveitamento da oportunidade do país pode ser exponencialmente positiva e, portanto, o ponto de partida não é identificador do ponto de chegada, tem a ver com o esforço, com a capacidade de identificar as oportunidades, e eu acho que ficou muito evidente que talento existe em Portugal, muito evidente ao longo da manhã, e portanto vivermos nesta mudança de época pode ser uma extraordinária oportunidade para Portugal, e sim, somos capazes. Eu acho que isso ficou muito evidente aqui durante a manhã. É o Obama. Yes, we can. Quer acrescentar alguma coisa, Nelson? Ainda um Paulo Macedo, sim. Eu sou amigo de Paulo Macedo, portanto não tenho partido. Aliás, sou amigo do Paulo Macedo. Diga-nos inconfidências, coisas. E lancei um livro e ele foi fazer a apresentação do meu livro. E quando eu acho que ele ou a secretária, ainda não sei bem, leu o livro para fazer o sumário, percebeu que há um capítulo em que eu falo mal dele no livro. Quando ele era Ministro da Saúde, que foi dos ministros mais difíceis que nós tivemos. Foi o capítulo e passámos a ser amigos a partir desse momento, porque ele foi apresentar o livro na mesma e mostrou que é um homem vertical,
e que respeita a opinião dos outros. Portanto, agora, eu acho que é um homem com uma visão que vive, como o Dr. Rui Ivo, numa dificuldade e numa bolha terrível. Quando a Caixa dá lucro, é porque a Caixa dá lucro e andamos a roubar os velhinhos. Quando a Caixa dá lucro, é porque a Caixa dá lucro e é bom porque dá... Não, porque dá dinheiro ao Estado. Quando dá prejuízo, a Caixa dá prejuízo. Quando dá prejuízo, é bom porque a Caixa não pode ganhar dinheiro porque o papel dos velhinhos... Portanto, ou seja, é um homem que vive ali um período, vive sempre em conturbação. Eu imagino que cada vez que ele tem que apresentar os resultados anuais, deve perder 2 quilos. Não é? Porque este país vive mal com a riqueza, vive mal com as empresas, vive mal com o empreendedorismo, ou melhor, algumas pessoas deste país, que se calhar são aqueles 14% que estão no vermelho, que não deviam estar cá, deviam ir para o Sara ou outra coisa qualquer. Posso comentar aqui? Posso, Sara? Claro que sim, por favor. Se não comento eu. Eu não fiquei com a ideia que o Paulo Macedo sofra muito para apresentar, porque pareceu a mim que ele, se calhar, mas também houve uma constante na apresentação dele, foi o caminho claro. E eu pareceu-me que ele tem muito claro para ele qual é o caminho. Mas não deixa de ser parece... Outra coisa é o ruído que há à certa, volta deles. Mas é o ruído e a equipa dele, não é? Portanto, certo. ou seja, porque, vamos ser honestos, tem a direita ou a esquerda sempre a criticá-lo, não é? Por um motivo ou pelo outro. E faz muito ruído. E fazem ruído. Agora, manter o rumo, o eu caminho acho certo, que como não ele perde, chamou, no não. meio do ruído, sim, é Não difícil, perde. mas eu acho que ele Eu acho que não demonstrou bem. Não perde, sim, mas eu acho que sofre um Daí a bocadinho antes radicalidade dos que resultados. fala, sim, acredito. Filipa, agarrando no que disse sobre o caráter inspiracional até da apresentação do Dr. Paulo Macedo, depois a seguir temos 3 exemplos, eu diria 4, porque a Joana é outro, a Joana de Almeida neste caso, temos 3 exemplos bestialmente inspiradores. O que é que retirou daquela mesa? Acha que Portugal ou not Portugal? Não, Portugal for sure, senão não estávamos cá também hoje. Podíamos estar só quietos. Sim, mas Mas acho pelo que que eu não é o vi, caso. a Janssen esteve no início do processo com o Nuno, não é? Teve no início, fez parte, ele apresentou isso, ou seja, ele é a primeira empresa portuguesa a ser incubada, uma incubadora, digamos assim, sim, nessa altura estava, onde é que está o Nuno? Já saiu. Sim, mas, ou seja... É provável porque eu tenho uma mensagem de voz dele, portanto, se quiser... Microfone. Mas a pergunta era o que é que eu tiro, ou seja, aquelas 4 pessoas, 3 mais 4, eu acho que de facto é a prova que as oportunidades existem e que depende mais da nossa vontade, mas os 3 tinham em comum, olharam para o contexto em que estavam, fosse de uma forma grande, ou seja, não se limitaram a explicar o porquê que não conseguiam, foram à procura das oportunidades. Eu acho que isso é extremamente inspirador e os 3 em diferentes setores mostraram isso e de forma... acho que lá estás, que aquilo que dizia o Paulo Macedo tinha um caminho claro para eles, foram descobrindo o caminho também enquanto o foram fazer, mas não se limitaram a explicar porque é que não conseguiam fazer, que eu acho que é o que temos de pior neste país, é explicar porque é que não conseguimos, isso é imobilismo. Ir à procura da oportunidade, ir à procura... A verdade é que as oportunidades existem e neste mundo de mudança, ou mudança de época, eu acho que o mundo é mais global, ou seja, é mais fácil hoje uma startup portuguesa ser incubada... Blocal. Blocal, é mais chique. Bom, mas à parte de todo o contexto político mundial, a verdade é que o mundo corporativo ainda não é assim tão político ou tão blocalizado, não sei bem conjugar este verbo, mas a verdade é que sim, o Nuno mostrou que é possível uma startup portuguesa ou de origem portuguesa incubar-se nos Estados Unidos. Há 20 anos isto não era tão possível ou não era tão facilitado. Isso é, da mesma maneira que a Joana também apresentou, que esteve em Londres e a primeira lição foi a importância das patentes e da propriedade intelectual. E, portanto, esta capacidade de nos mexermos no mundo e irmos à procura da informação também é uma enorme oportunidade. E, portanto, sejamos onde estivermos, e acho que quem cá está também gosta de estar em Portugal e acho que o mundo também começou a descobrir que é bom estar em Portugal, mas isso também nos cria pontos de contacto com o mundo muito positivos. Muito obrigado. Miguel, isto alinha muito com aquela sua tese de que as pessoas gostam de vir para cá e nós temos aqui uma oportunidade. Esta discussão ajudou a sedimentar essa ideia. Acha que vamos ser capazes de a aproveitar? Eu acho que o exemplo destes 4, não quer dizer que seja depois o exemplo de todos,
São pessoas que saíram do país. Era a outra questão, acha que estamos a fazer cherry picking e fomos à procura deles e só existem estes exemplos? É porque há mais. Deve haver. Mas são pessoas que saíram do país e perceberam, e por isso quando trouxeram para de volta, conseguiram fazer, perceberam que não nos devemos, ou que há um mundo que tem outras oportunidades e outras possibilidades. E, portanto, quando vieram a Portugal não ficaram fechados. Muitas vezes não termos experiências internacionais, não sairmos, não temos outra, achamos que não é possível e focamos-nos nas nossas limitações, que às vezes são mais psicológicas do que são reais. E, portanto, eles tiveram essa grande vantagem e oportunidade e depois quando trouxeram perceberam o que tinham de fazer as coisas de uma forma mais ampla, mais olhando ao mundo, onde é que há o dinheiro, onde é que há o investimento, onde é que há o conhecimento, onde é que há a informação, jogando com a prata da casa, digamos assim, e formando. Isso, nós já vivemos, eu sei que vão se rir, mas é verdade, nós já vivemos isto há 500 anos. Foi, os nossos descobrimentos não começaram com o talento português, começou com o talento estrangeiro que fugiu de perseguições para Portugal e depois o rei foi esperto e deu-lhes a capacidade de começar a produzir, depois foram os portugueses que foram. Tudo bem. Portanto, isto demonstra, já é várias vezes na história, que abrir as portas ao conhecimento dos outros e à experiência dos outros é que torna uma nação forte, uma empresa forte, um negócio forte, o que quer que seja. Portanto, o fechar é um erro histórico que muitas vezes aparece ciclicamente e agora parece estar a acontecer outra vez. Portanto, eles tiveram essa grande característica, mas também, sem querer ser repetitivo, eu também acho que a geração mais recente tem já essa perspectiva, o que é bom, por mais que haja pessoas a falar nisso há muitos anos, e estou a ver aqui um na primeira fila, que é preciso abrir, que é não sei quantos, mas o que é certo é que não acontecia. Não é? E, portanto, a nova geração já começa a perceber que o mundo é mais amplo, há melhor comunicação, e eu penso que temos muitas possibilidades. Eu tenho dificuldade, mas isto é uma dificuldade psicológica ou intelectual minha, de perceber o que é o talento português. Eu acho que é mais competências. Nós devemos apostar mais em competências, e criar competências, criar conhecimento. Porque o talento é uma coisa, para mim, um bocado subjetiva. Mas competências, sim. Ensinar, mostrar, lutar. Estou de acordo que a gestão de um bom gestor é passar dos 34 para 40, para 45, para 50, aquele grupo que rema para um lado. E sabendo que há sempre uns que vão remando para o lado contrário, o que não é assim tão mau como isso, porque os que remam para o lado contrário ajudam-nos a perceber o que é que queremos evitar. E, portanto, também não é mau. Portanto, se temos futuro, temos sempre futuro, e especialmente uma das características que nós temos como sociedade e como país é que nos desenrascamos sempre. Portanto, arranjamos sempre de arranjar uma forma de sair daí. A minha experiência internacional, quando geri vários países, é que os portugueses eram francamente, às vezes, uns degraus acima dos outros. Porquê? Pela capacidade, aliás, de interagir e socializar, mas também de ir buscar soluções. Não eram tão bons, era na estruturação, mas isso é tal competência. Começamos a dar estrutura, começamos a dar mais competências nessas áreas e acho que conseguimos ir a todo lado. A oportunidade, acho que há muitas. E agora, nesta da biotecnologia, não tenho dúvidas nenhumas, como há na parte digital, como há na parte de outros componentes. Agora, muito importante que eu achei, e é isto que eu queria dizer, e calma, é que se perguntarem aos portugueses onde é que devemos investir, é turismo, calçado, vinhos e cortiça. E nós, na área da saúde, não mostramos, e devemos comunicar isso, desculpem lá, mas nós contribuímos mais para exportações que estas áreas. E, portanto, isso vai chamar mais investimento estrangeiro e mais investimento nacional, porque agora um investidor diz, eu vou comprar vinhos, vou comprar investir, quando tem uma possibilidade na área da saúde. Portanto, eu acho que nós devíamos fazer um esforço de comunicação conjunto de toda a gente, e de comunicar e falar com os amigos que não têm desta área e explicar, nesta área representa X da exportação nacional, que é superior àquilo que nós achamos, por exemplo, os vinhos. É 2 ou 3 vezes o dos vinhos. Não é? E mostrar que é que tem um futuro. Por isso é que eu acho que tem futuro. Porque até economicamente os governos mudaram porque começaram a olhar para aqueles números e começaram a dizer, espera aí, se eu vos abafo
Isto é um bocado do PIB, não é? Muito bem. Senhores executivos da indústria farmacêutica, problemas de comunicação ao LIFAR, a Gesiânia. Liguem o número que vai passar aqui em rodapé. Nelson? Sim. Ó, Dá para ver o número, mas não vi. vou. Não passa. Eu tenho tentado. Agarrando aqui na experiência internacional do Miguel, o Nelson agora vive na pele, não é? Vivo. Mas já vivi antes, portanto... Pronto, já não é uma coisa nova. Não, Hã? não. Muito bem na Grécia. Quer dizer, eu fui lá uma vez, portanto, mas sim, é claramente um mercado diferente. Eu diria que a criatividade grega é muito mais aumentada que a portuguesa. Eles são muito mais criativos do que os portugueses, mas são eficientes, como nós somos, quando querem, quando têm foco e quando são organizados. Eu acho que o nosso problema, e o dos gregos, assim como dos italianos, eu trabalho numa empresa italiana, é falta de processo. Porque toda a gente diz um empregado português no Luxemburgo é fabuloso, são os melhores. Porquê? Porque os luxemburgueses lhes dão ordem, processo. Começas aqui, e se fizeres isto, tens este resultado. Se tu fores um bocadinho melhor e criares alguma criatividade que saia fora do que é o processo, tens o resultado ainda melhor. E potencia, e o que nós não temos na maior parte das organizações é processo, não temos ordem, como os gregos não têm, não é? Porque os gregos, parece Nápoles, eu não sei, alguém já foi a Nápoles? Levante só assim o dedo. O mais normal é encontrar pessoas sem capacete e em sentido contrário nas ruas. E a polícia, sem capacete, sabem porque que é já agora? É porque eles têm, a polícia não permite, porque senão acham que estão a assaltar bancos, portanto tiram o capacete para não serem atingidos pela polícia. Ou seja, eu acho que falta processo, ou seja, a educação das pessoas. Porque quando há processo, as coisas são evidentes e Portugal sofre do mesmo problema e sofre falta de ambição e falta de foco. E estas 4 pessoas que estiveram aqui antes mostraram que têm ambição, têm foco e são persistentes e não são como o típico português que diz tenho este problema, o Nuno, uma coisa mais fácil do Nuno é dizer, não há capitais de risco em Portugal porque não há. Ou seja, as empresas não investem em early stage, só investem em late. Eu não vou para São Francisco para gozarem comigo. Portanto, irem para São Francisco pedir 1,5 milhões de euros, eu acho que deve-se ter começado a rir e dizer, pede lá no teu bairro deve haver alguém que dê 1,5 milhões, porque eles estão habituados a dar 200, 300, 500. Não é? Ou seja, Mas também há a capacidade de agarrar nesse 1,4 e transformar nisto que ouvimos, não é? Não haverá. Eu acho que não há capacidade de ir lá fora e buscar o 1,4. Ou seja, as pessoas ficam, e eu ouvi com muita atenção também o nosso colega que estava aqui de investigação, porque o que nós produzimos muito em Portugal é os papers em fase muito early stage, não é? Fase pré-clínica. Mas eu acho que a maior parte das vezes é a academia a produzir papers para que a academia continue a ser academia. E às vezes vemos pouca utilidade nos papers que produz. Porque a métrica devia ser não quantos papers eu publiquei, mas quantos daqueles papers se tornaram em um asset, que é uma mais-valia para a sociedade, para as pessoas. Quanto é que aquilo contribuiu para que se torne valor acrescentado para o país e para a sociedade? Muitas vezes isso não é feito, portanto... Muito bem. Eu tenho uma má notícia para a nossa queridíssima. Nós agora vamos nos habituar a isto. Vamos começar a contratar figurantes nos programas da tarde da televisão para levar para as gravações. Mas tenho uma má notícia para vocês e uma boa notícia para vocês os dois. A Filipa não vai ouvir. Começando pela má, é que nós vamos calar-nos. Eu sei que vocês queriam continuar a ouvir esta gente, mas não dá. Temos que ir almoçar. Eu tenho que ir almoçar. A boa notícia para nós é que, obrigado Miguel, o cachê caiu agora mesmo. Estava aqui, obrigado, correu bem. Minhas senhoras e meus senhores, bom almoço. A parte da tarde é fantástica para a malta do bar. Estava a falar a sério. O Miguel não sabia. Deixa lá ver se o meu cachê caiu. Caiu. Estou aqui a ver. Muito obrigado. Até já. Já está. Acabamos. Mas não há uma perguntinha. Não há perguntinhas. Tá. Estamos em hora de almoço. Obrigado.